E neste bloco do programa O Melhor no Nordeste, nós vamos conversar com o pesquisador, historiador, responsável pelo Dicionário da Diversidade Cultural Pernambucana, Adriano Macena. Adriano, bom dia. Bom dia, Raul. Adriano, muito tempo de pesquisa para fazer um volume como esse que você traz para nos apresentar, esse dicionário que apresenta muito da nossa história, da nossa cultura. Pois é, 10 anos de pesquisa, suficiente para tentar registrar esse vasto patrimônio cultural que nós temos. Como começou essa pesquisa, Adriano? Bom, inicialmente eu percebi que, por exemplo, no final dos anos 90, 97, 98, quando a internet não tinha esse boom ainda, então durante esse processo de festejos, de brincadeiras, de falas, existia uma carência dentro das escolas que eu trabalhava, voltada às origens, ao simbólico do São João, do Carnaval, da Páscoa, do Natal, do maracatu, do frevo, da ciranda. Então esses elementos que eu, como professor de artes, me cobravam muito. Então eu precisava mergulhar, é uma coisa que a gente não vê na universidade, e eu precisava mergulhar realmente para descobrir. E isso fez com que eu percebesse que o livro era importante, fazer um livro sobre essa diversidade cultural que envolve todos nós. Adriano, fazendo a apresentação do dicionário, no que ele consiste, qual o conteúdo exato, no que você se apegou e qual a sua programação de apresentação do conteúdo? Bom, o livro, inicialmente, eu tentei definir o que seria essa diversidade cultural pernambucana. Então, tarefa muito difícil. E aí a gente, depois que definiu isso, aí do ponto de vista conceitual mesmo, de categoria, passamos a definir do ponto de vista histórico, geográfico, alimentação, fauna, flora, os falares, do sertão, do agreste, da mata, as gírias, todos os xingamentos possíveis. Então, esse imaginário, esses festejos, folguedos, fez com que eu criasse esse critério de selecionar isso, que possivelmente retratava esse sentimento de diversidade cultural pernambucana. O professor Adriano, o homem acadêmico, o escritor, pesquisador, já com livros editados, outros 5 livros já colocados à disposição do público, onde foi o seu campo de pesquisa para buscar essas informações? Bom, aqui a metodologia foi mais complexa, Porque primeiro trabalhamos com os clássicos, os autores clássicos da história de Pernambuco, da geografia, da parte de gastronomia, de culinária, a parte de construção da língua, os estudiosos, os filólogos, essa parte. Primeiro, então, selecionamos essas fontes, depois partimos para as fontes primárias, jornais, documentos, ofícios, e depois fomos para a parte de pesquisa oral mesmo, quando fui às feiras públicas, aos mercados, das cidades, pelo menos das cidades mais importantes de cada região. Você tem um volume nas mãos de quantas páginas? 1000 páginas. Ele é 1000 páginas em fonte 8, é um livro bem interessante, com reconhecimento do Conselho Estadual de Cultura, como obra de importante relevância cultural para Pernambuco. E o público-alvo específico? Olha, eu acho que o público-alvo específico, eu acho que são todos os pernambucanos alfabetizados inicialmente, porque precisa ler. Agora, especificamente, os professores, porque o tratamento de fontes, a discussão historiográfica e também de antropologia cultural com o livro, não permite que muita gente ainda, por exemplo, do 6º ano, do 7º ano, venha entender algumas discussões. Então, é um livro que está mais para quem já tem uma certa maturidade intelectual. Agora, isso é alguns verbetes, outros verbetes nem tanto. Outros verbetes estão realmente direcionados à população, que é aqueles mais diretos, mais precisos, que a população se identifica direto. E como tratar o linguajar popular, o que a gente encontra nas feiras públicas, nos pontos de ônibus, nas filas, com a reforma ortográfica? Como fazer essa composição para compilar isso num livro? Boa pergunta. Veja bem, no código ortográfico, no novo acordo ortográfico, o que muda é apenas a escrita. A fala continua a mesma. Você fala ideia, agora a ideia é sem acento, geleia, enfim. O acordo, nesse caso, não tem problema, até porque ele já está de acordo com o acordo ortográfico que eu escrevo. Os autores que eu citei realmente têm que ficar como estão, ipsilíteres, ao pé da letra. Mas, assim, o que eu acho mais interessante é a inventividade da gente mesmo, Porque há muito tempo que a gente não fala muito, nós falamos muito,
Desligar, eu acho que é uma palavra que quase ninguém fala, é desliga, né? O mesmo com R, com S já se perdeu pelo mesmo, é mesmo. É mesmo. Né? Então, claro, agora você não vai grafar isso como uma característica da língua escrita, mas sim da língua falada, né? Essa separação aí de linguística e gramática. E quais são os elementos culturais mais significativos para o pernambucano? Olha, essa pergunta é bem interessante, generalizando, seria, primeiro, acho que o frevo, o maracatu, os caboclinhos, eles são pertinentes. O arrumadinho, o bolo Souza Leão, o bolo de rolo. O vice, o tacar-bexiga, virado na peste, o cão chupando manga, são termos bem nossos. Outra coisa, os times de futebol, né, são bastante pernambucanos, evidentemente. E outra coisa que eu acho muito pertinente é a forma como nós temos o tratamento com esses espetáculos ao ar livre. Não é? As Paixões de Cristo. Quer dizer, quase todos os bairros do governo do estado têm um edital específico só para a Paixão de Cristo. O edital da Paixão é uma coisa bem nossa mesmo, é bem curioso. Mas acredito que é o seguinte, uma cidade um estado que promoveu homens como Gilberto Freire, Josué de Castro, Luiz Gonzaga, Chico Sainz, não é? Mestre Salustiano, essas pessoas por si só representam a gente enquanto figuras, mas enquanto elementos simbólicos, acho que o Carnaval, o São João, os falares, esses termos mais genéricos, e esses pratos como, por exemplo, a tapioca ensopada de Pernambuco, o bolo de rolo, o bolo Souza Leão e o arrumadinho. Acho que são coisas bem nossas. Adriano, nessa linha de raciocínio ainda, quais são as duas, vou levantar duas questões. Onde o pernambucano é mais pernambucano, onde ele mais apresenta características próprias do nosso estado e não mistura com a exterior, e o que Pernambuco mais exportou? Quais são as características que a gente encontra no folclore brasileiro ou no linguajar do brasileiro que são tipicamente pernambucanas? Boa pergunta. A primeira, o pernambucano, do ponto de vista cultural, ele assimila de uma forma bem interessante esses valores. Eu acho que o vice na fala é inconfundível. Quando você chega num lugar, você vai dizer, vice, o cara disse, é pernambucano. Não tem como, né? Esse vice é fantástico. As pessoas relutam muito, porque é um vice, é uma gíria, e deforma o português. E nada. O português que veio para cá jamais era o português falado nas suas origens, na Galícia ou no latim vulgar. Essa coisa de cultura pura, isso não existe. Então, eu acho que o vice realmente representa a gente. Nós temos alguns símbolos que levamos juntos conosco, que é a história da bandeira. Apesar do professor Michel Zaidan bater bastante que são símbolos estaduais e que não possam ser usados, mas são símbolos da população. A população se identifica, utiliza a bandeira e esses símbolos como uma forma de autoafirmação de identidade cultural. Porque para dizer assim, Haldney, eu sou pernambucano, eu estou dizendo automaticamente que eu não sou carioca. Eu não sou de Natal. Então, a identidade ela parte por uma relação de negação. E eu acho que o que nós conseguimos colocar na cultura brasileira, de uma maneira geral, primeiro, a construção histórica. A capitania que prospera, a Olinda é a vila que realmente vai despontar esse patrimônio inicialmente do Brasil. Acho que Olinda, sem dúvida, e Pernambuco de uma maneira geral. Eu acho que isso é uma grande contribuição para a história brasileira. E aí, história como cultura também, né? E por que, diante de um momento da humanidade mais globalizado, a necessidade de se falar de valores e se falar do dicionário de diversidade cultural pernambucana? No meio de uma sociedade globalizada, é aquilo que nos identifica enquanto sujeitos culturais, que diz o que somos enquanto seres, que nos perpetua nesse mundo globalizado. Então, quando o cara vem para cá, um turista, ele vem para Pernambuco, ele vai encontrar coisas que pode ter reminiscências e ligações históricas com Espanha, com Portugal, com África e, evidentemente, com os indígenas. Mas ele vai encontrar um elemento cultural dentro de Pernambuco que foi formado aqui, a partir dos olhares daqui. E isso é único. Então, quando você vai à França, quando você vai à África do Sul, você vai encontrar nesses lugares não o tênis que está no shopping, não o caixa eletrônico, que isso aí tem em todo lugar. Mas, por exemplo, os elementos culturais, que a forma simbólica de cada comunidade constitui sentido para a vida, ela é única. Então, a diversidade cultural pernambucana, como a diversidade cultural do Ceará, a diversidade cultural de Paris ou de Londres, enfim, elas dizem ou tentam retratar o que nós somos ou o que esses povos são enquanto sujeitos simbólicos e culturais. Adriano, onde as pessoas podem ter acesso ao livro? Bom, o livro se encontra na Livraria Cultura,
se encontra em toda a rede das livrarias Imperatriz e também através do site www.dicionariodemarcena.com.br. Adriano, obrigado pela sua participação conosco no programa O Melhor no Nordeste. Prazer foi todo nosso. Nós vamos a um rápido intervalo. Já já tem mais para você. Não saia daí.